Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da terceira semana do Advento, dia 19 de dezembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias do rei Herodes, havia um homem, sacerdote, chamado Zacarias, da tribo de Abia. Ele era casado com uma mulher estéril chamada Isabel, e os dois já eram de idade avançada, mas eram justos diante do Senhor, e observavam todos os seus preceitos e seus mandamentos. Ora, quando fizeram o sorteio para que o grupo de Zacarias entrasse para oferecer ao Senhor o incenso no altar dos incensos, a sorte caiu sobre Zacarias, e ele entrou no templo, no Santo dos Santos, para oferecer o incenso ao Senhor, e todo o povo ficou de fora rezando. Zacarias estava dentro do santuário do Santo dos Santos, e eis que de repente se apresentou diante dele um anjo do Senhor, que estava em pé à direita, no meio do incenso. Zacarias ficou muito perturbado e amedrontado com tal visão. E o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Eis que encontrastes graça diante do Senhor, tu e tua esposa. E eu te digo que ela ficará grávida. Zacarias então disse ao anjo: Mas como isso é possível acontecer? Eu não compreendo isto, porque nós somos idosos e a minha mulher é estéril. O anjo então disse a Zacarias: Eu sou o anjo Gabriel, e vivo na presença de Deus, e fui enviado para te anunciar esse anúncio da parte do Senhor. Mas porque duvidastes, tu ficarás mudo, até que todas essas coisas aconteçam. Zacarias demorou muito ali dentro, de modo que o povo ficou também preocupado. Depois Zacarias saiu de dentro do Santo dos Santos, no meio do povo, e todos começaram a perceber que algo diferente havia acontecido. E Zacarias estava mudo. Ele regressou para casa porque havia terminado os seus serviços sacerdotais ali no templo. E tempos depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida. E ela escondeu isso da presença dos demais, e durante 5 meses manteve silêncio. E dizia: O Senhor operou obras grandes em mim, me livrando da humilhação pública de ter sido chamada de estéril. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, no evangelho de ontem nós contemplávamos o dilema de José, que já havia tomado a decisão de abandonar Maria em segredo, e que, por meio de um sonho, o anjo do Senhor também se manifestou em sonhos para José, pedindo a ele que não temesse, mas que acolhesse Maria como sua esposa, porque aquele menino era obra do Espírito Santo. E quando José desperta do seu sonho, ele toma Maria como sua esposa. Poderíamos dizer aqui no dilema de José: sempre crer. A possibilidade de crer e de não crer, de aceitar a vontade de Deus e não acolher essa vontade de Deus. E esse é o dilema da minha vida e é o dilema da sua vida. Percebermos, termos olhos do Espírito para percebermos quando o Senhor passa em nossa vida. Quando o Senhor toca a nossa vida, nos pedindo algo que vai exigir de mim e de você uma atitude de fé. Do mesmo modo, é o conteúdo da primeira leitura de hoje do livro dos Juízes, o nascimento de de Sansão. Porque Sansão também é obra de uma intervenção divina. Desde o ventre materno, esse menino será consagrado ao Senhor até o dia de sua morte. Por isso a mulher não poderia tomar bebidas alcoólicas e nem comer nada de impuro, porque o menino seria consagrado desde o ventre materno. Aqui está a promessa também do nascimento de Sansão, que nasce de uma mulher estéril, e que ela e o marido tiveram que acreditar na presença daquele homem desconhecido, segundo então a mãe de Sansão, um homem com expressões cruéis, né? Forte, não cruel de maldade, mas cruel de medo, que causa temor. Mas mesmo assim, ela acredita na palavra daquele desconhecido.
e vai comunicar ao seu marido que alguém que ela não conhecia passou na vida dela e comunicou que ela seria mãe. E ela teve que acreditar, juntamente com seu marido. Novamente um dilema entre crer e não crer. Acolher a vontade de Deus e não acolher a vontade de Deus. E essa será sempre a grande tentação da nossa vida durante todos os dias. Fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade na terra e no céu. Mas às vezes fazer a vontade de Deus vai exigir de mim e de você atitudes de fé. Uma opção fundamental pela fé. De modo que o evangelho de hoje é o dilema de Zacarias, o sacerdote. Aquele que fora preparado para crer, aquele que fora preparado para ensinar, porque o magistério é dele. Ele tem essa autoridade de ser mestre para ensinar. Aquele que fora constituído sacerdote para celebrar. E eis que ele entra no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos. A sorte caiu sobre ele, dentre todos os sacerdotes do seu grupo. A sorte caiu sobre ele. Ele fora escolhido, elegido para aquele momento. Ele oficiar o rito do incenso no Santo dos Santos, no altar do Senhor. E é ali onde o sacerdote se realiza, o sacerdócio se planifica, é ali naquele momento do rito, da palavra, do mistério, é ali que o anjo se manifesta. Porém, Zacarias não acreditou, Zacarias duvidou, de modo que ele vai condicionado, pelas suas condições humanas, pelas suas impotências humanas, pelos seus critérios humanos, porque ele está pensando com critérios humanos. Ele vai dizer, mas eu sou um homem idoso, minha mulher é uma mulher idosa, além de tudo minha mulher é estéril, como isso pode acontecer? Zacarias não havia experimentado a força do Deus do impossível, coisa que Maria vai aprender do anjo, porque para Deus tudo é possível, mas para Zacarias não. O poder de Deus é limitado, ele não pode tudo. Deus é alguém que está engessado na lógica, na sua lógica de pensar, na sua lógica humana. Por isso seria impossível. E o anjo vai dizer, porque você não acreditou, você será castigado, você ficará mudo. Zacarias é aqui nesse momento agora o exemplar, o protótipo do Antigo Testamento, que tem as tradições e as leis, porém não crer mais no Senhor. Isso aí é cruel, quando eu e você temos o conhecimento das Escrituras, os sacramentos recebidos, temos as ideias mais bonitas sobre Deus, os conhecimentos mais belíssimos e profundos sobre Deus, humanamente falando, mas não cremos na sua força e no seu poder. Assim sucedeu a Zacarias, de modo que ele sai mudo, o povo está numa expectativa porque ele demorou muito, e quando ele sai com o rosto assustado, e o povo percebeu que ele tinha tido uma visão. Ele encerrou o seu ofício de sacerdote, voltou para casa. Isabel, depois disso aí, ficou grávida. Ela ocultou esses fatos por 5 meses, mas depois revelou. E enquanto isso ela meditava, o Senhor usou de misericórdia comigo. O Senhor fez misericórdia comigo. Ele me livrou daquela humilhação pública, da mulher que era chamada de estéril. Zacarias precisou viver o dilema da fé. A mãe de Sansão e o pai de Sansão precisaram viver o dilema da fé. José, ontem no Evangelho, precisou viver o dilema da fé. E eu e você viveremos também esse dilema da fé durante toda a nossa existência, quando o Senhor passa na nossa vida. Quando o Senhor passar, eu quero estar no meu lugar. E que tenhamos olhos, ouvidos e coração, para vermos, ouvirmos e sentirmos a presença do Senhor que passa em nossa vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.